signo de Peixes inicia o mês de abril com a energia da Lua, que é o arcano de vocês. Vocês podem iniciar esse período bastante... Alguns podem iniciar bastante confusos emocionalmente, um pouco perdidos, tendo a tendência a se iludir com as situações ou não enxergar muito bem, não enxergar com clareza as situações ou pessoas, mas também, por outro lado, vocês estarão bastante intuitivos. Então, se vocês ficarem confusos em relação a algo, busquem ouvir mais a intuição, porque a intuição de vocês estará bastante forte no mês de abril e vai guiar vocês para o melhor caminho. Também para alguns de vocês pode ser o caso de vocês lidarem com uma pessoa que tem ou o mesmo signo de vocês, o signo de Peixes ou o signo de Câncer. Alguns podem lidar também com Escorpião, mas eu vejo principalmente Câncer ou Peixes. E pode haver uma certa névoa nessa situação, onde vocês não conseguem muito bem enxergar a pessoa como ela realmente é. Vocês podem ter a tendência a ficarem um pouco inseguros, reativos, ter certos receios ou inclusive não saber muito bem quais as intenções da pessoa, esse tipo de coisa. Em todo caso, busquem se conectar com a intuição de vocês, busquem acreditar mais na intuição, porque ela vai guiar vocês para o melhor caminho. O obstáculo tem o arcano do karma, que é o arcano do julgamento. Eu vejo que muitos de vocês podem realmente estar lidando com questões kármicas no mês de abril. Alguns podem estar lidando com alguém que tem uma relação kármica. Eu vejo muito... O obstáculo é justamente a situação kármica. Pode ser que alguns de vocês, para quem acredita nisso, em vidas passadas, pode ser o caso de um karma não estar sendo resolvido. Principalmente quem está lidando com alguém que tem uma relação kármica e sabe disso, tem essa consciência. Inclusive, alguns de vocês podem ter uma intuição em relação a isso. Ou uns sonhos, preste atenção aos sonhos também, que vai indicar, dar insights sobre uma situação, sobre uma pessoa, ou inclusive alguns pode ter sonhos de vidas passadas, para quem tem essa sensibilidade mais aflorada. E o obstáculo mostra as questões kármicas sendo o obstáculo aqui, inclusive causando certas confusões emocionais em vocês. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem... essa questão da confusão e da insegurança pode ser algo de uma vida passada de vocês, que é um padrão herdado de uma vida passada e faz com que vocês repitam esse comportamento nessa existência. Pode ser o caso, ou para quem está lidando com alguém que tem a relação kármica, uma ligação kármica, também esse karma que vocês têm com alguém pode ser um obstáculo para que vocês obtenham clareza da situação. Pode ser o caso. Outra possibilidade aqui é de alguns de vocês terem dificuldade de se libertar do passado, seja um relacionamento passado ou uma situação passada que pode ter causado sofrimento a vocês, e isso estar influenciando para que vocês se sintam confusos, inseguros em relação às outras pessoas, principalmente quem já passou por uma situação de triângulo, que eu vejo 3 pessoas aqui. Pode ser o caso de vocês terem medo de se relacionar com outras pessoas, com uma pessoa nova, por exemplo, devido a essa situação do passado
Alguns podem ter medo de que vocês acabem repetindo isso. E o karma mostra aqui que o obstáculo é necessário vocês se libertarem desse passado que é um bloqueio na vida de vocês. E para isso, para quem não sabe que situação é essa do passado que está influenciando a vida amorosa de vocês atual, é necessário fazer uma reavaliação dos relacionamentos passados, das situações que vocês já viveram com outras pessoas, para vocês obterem a consciência do que está causando esse bloqueio, esse obstáculo. Alguns de vocês pode ser o caso de ser necessário que vocês perdoem alguém, a si próprio, devido a uma situação. Tanto pode ser alguém quanto a si próprio. Alguns podem, inclusive, não se perdoar por ter errado com alguém, ou pode ser o caso. Mas, em todo caso, aqui é necessária a reavaliação do passado para que vocês consigam se libertar. Porque é justamente o obstáculo aqui. Algo do passado que está travando vocês de obter mais clareza ou até de se relacionar com alguém novo. Na base tem o 7 de ouros. Eu vejo que vocês vêm de um período onde pode ter havido uma espera aqui. Alguns de vocês podem ter se colocado numa posição de espera por algo melhor. Por exemplo, uma pessoa melhor devido ao passado que vocês viveram. Para outros de vocês pode ter havido um maior foco no aspecto profissional, material, de modo a vocês esperarem, aguardarem ter mais estabilidade para conseguir se relacionar de uma forma mais séria com alguém. Também pode ser o caso. Mas eu vejo muito a questão de uma espera. Muitos de vocês podem estar vindo de um período onde vocês estavam esperando obter algo. Pode ser obter uma pessoa melhor, ou para quem está no relacionamento pode ser que a vida material melhore, para que haja o desenvolvimento, a evolução do relacionamento. Em todo caso, há uma espera aqui que influenciará as situações no mês de abril. No passado recente tem a Rainha de Espadas. Vocês podem ter lidado com pessoas do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, principalmente figura feminina. Pode ter havido uma conversa com essa pessoa, onde essa pessoa pode ter tomado uma decisão aqui, de forma bastante racional. Para alguns de vocês pode ter sido o corte da relação. Para outros de vocês, essa pessoa pode ter falado algo que no mês de abril vocês ainda continuam confusos, talvez se perguntando por que essa pessoa falou isso, por que essa pessoa tomou essa decisão, não entendendo muito bem o porquê dessa situação ter acontecido. Pode ser o caso aqui. Vejo também, inclusive, vocês lidando com uma pessoa desse elemento, onde se comportou de uma forma muito racional e fria em relação a vocês, e no mês de abril vocês podem ficar muito confusos, duvidando do porquê dessa pessoa ter agido dessa forma fria em relação a vocês. Vocês não conseguindo obter clareza sobre isso, tanto em relação ao comportamento da pessoa, quanto ao que ela falou, a decisão ou a situação em si. Também pode ser o caso de alguns de vocês terem se comportado dessa forma, ter tomado uma decisão baseada mais ao lado racional de vocês,
ou até ter havido cortes aqui de relações que vocês viram que não acrescentava para vocês. Também pode ser o caso para alguns. Mas eu vejo mais a influência de alguém aqui, bastante racional, independente, desapegada ou desapegada. Eu vejo mais figuras femininas, mas também pode ser um homem. E que pode ter tomado uma decisão aqui, ou falado algo que no mês de abril vocês estão confusos, receosos, mais confusos em relação a esse comportamento que houve no passado recente. No centro de atenção tem o 6 de ouros, o que me remete aqui com karma como obstáculo. Pode ser o caso também da questão do pagamento kármico. Alguns de vocês, pode ser o caso do karma aqui envolver uma relação desigual. Como, por exemplo, alguns de vocês estarem se relacionando com alguém onde uma das partes aqui se doa mais do que a outra. Ou há mais cobranças de um lado. Sempre uma questão de desequilíbrio aqui. Principalmente a reciprocidade pode não estar havendo. Uma das partes pode estar se doando mais, seja afeto, tempo, até recursos materiais, apoiando em relação a isso. E não há o retorno. Então, para alguns de vocês pode ter a ver, essa situação pode ter a ver com o karma. Inclusive, para quem não acredita em vidas passadas, karma também pode ter relação com coisas que ações passadas dessa vida mesmo que vocês tiveram. Karma significa consequência dessas ações que vocês tiveram no passado. Como, por exemplo, se alguns de vocês agiram de má fé em relação a alguém no passado, a consequência é que vocês passem por isso, como se estivessem na pele dessa pessoa, de quando vocês agiram de má fé com ela. Então, karma também tem relação com isso. E para alguns de vocês pode estar numa relação desigual, porque num passado, tanto pode ser o passado dessa vida, para quem não acredita, ou o passado de vidas passadas, vocês terem se relacionado, terem adotado a atitude da parte que recebia, por exemplo. Sendo que agora a situação pode ter se invertido. Vocês é que se doam mais. Pode ser o caso. E como está no centro de atenção, pede para que vocês prestem atenção se vocês não estão se relacionando dessa forma, desigual. Para quem está no relacionamento, refletir. Se vocês estão num relacionamento desigual. Se vocês estão doando demais ou cobrando demais. Se for o caso, é necessário buscar o equilíbrio. Se o equilíbrio não for alcançado, aí vocês precisam refletir se vale a pena continuar numa relação como essa. Isso também envolve o âmbito das amizades também. Se vocês refletirem se há uma situação como essa nas amizades também. Também pode ser o caso dessa desigualdade ser causada por a influência do aspecto material, como por exemplo, uma das partes ter mais dinheiro do que a outra. Pode ser o caso também. Mas o que eu vejo mais é essa questão da doação, de vocês prestar atenção nisso, se não estão se doando demais ou se estão cobrando demais de alguém. É necessário prestar atenção nisso. No futuro imediato tem o 8 de ouros. Existe a tendência a vocês, devido a essa confusão emocional, de vocês não conseguirem enxergar com clareza uma situação, vocês acabem se dedicando mais ao aspecto profissional e material. Também pode ser questão de estudos, também pode ser o caso. E eu vejo mais isso do que... Para quem está no relacionamento, pode ser o caso de, mesmo que haja certas
Me veio aqui desconfianças. Alguns de vocês podem estar desconfiados do parceiro ou da parceira. Haverá dedicação aqui. O 8 de ouros também mostra isso, a dedicação, dedicar tempo à relação, para que a relação evolua. Mas eu vejo principal aqui a maioria de vocês focando realmente no aspecto material e profissional, ou estudantil também. Vocês buscando organizar essa área, buscando se aprimorar também, buscando inclusive aprender mais a se relacionar com as outras pessoas. Para alguns pode ser o caso, mas tem muito esse foco no aspecto profissional e material no futuro imediato. Nos temores aqui tem o 8 de espadas, que remete muito a medos, a bloqueios, principalmente causados pela a mente. Os pensamentos aqui podem estar muito... Vejo pensamentos excessivos. Vocês podem ter muitos medos, que pode fazer com que vocês não consigam agir na situação. A lua também remete a isso, a medo. Então, eu vejo muitos de vocês temerosos em relação a alguém, a uma situação. Acredito que a maior parte dos medos de vocês vem de paranoias, ou realmente, como vocês podem ver, a mulher aqui está vendada. Então, realmente podem ser causados pelo pensamento excessivo. Alguns de vocês podem ter a tendência a ter pensamentos obsessivos em relação a alguém, ou inclusive pode ter medo de não conseguir agir numa situação devido à influência do aspecto material e ou profissional, porque, como eu falei, alguns de vocês podem estar aguardando que a vida profissional ou a vida financeira melhore. Pode ser o caso, mas eu vejo a tendência a vocês terem muitos medos, e esses medos resultam principalmente da mente, do padrão mental de vocês. Então, e também bloqueios. Podem ser crenças limitantes que vocês têm, ou bloqueios que foram criados por relações passadas, bloqueios emocionais. Em todo caso, é necessário vocês prestarem atenção nisso, buscar tirar a venda dos olhos, buscar enxergar a realidade como ela é, porque tem muita tendência com essa lua aqui, o 8 de espadas. Eu vejo muito que os medos podem, inclusive, causar essa confusão em vocês, porque vocês podem estar muito presos à própria mente. Se esse for o caso, isso pode resultar em vocês acabarem enxergando uma coisa que não tá acontecendo. É como eu falei, a questão das paranoias. Então, busquem equilibrar o mental de vocês, principalmente aqui, porque eu vejo muita tendência a vocês acabarem se aprisionando na própria mente, aos pensamentos de insegurança, de dúvida, de medo. Então, prestem atenção a isso no mês de abril. No ambiente tem o Rei de Copas, como eu falei no começo. Muitos de vocês podem estar lidando com pessoas do mesmo elemento que vocês, signo de Câncer, Escorpião ou Peixes, como vocês, principalmente figura masculina. E essa pessoa pode ter muito sentimento por vocês, até para quem está solteiro ou solteira já pode haver uma pessoa que gosta de vocês. Para quem está no relacionamento, provavelmente esse Rei de Copas está indicando o parceiro ou a parceira. Em todo caso, essa pessoa tem muito sentimento guardado. Pode, inclusive, até não demonstrar muito, porque o Rei de Copas, geralmente, ele não é muito de demonstrar profundidade do sentimento.
porque indica uma pessoa muito experiente nesse aspecto amoroso. Essa pessoa já pode ter tido muitos relacionamentos, pode ter sofrido muito também, justamente devido à experiência. Essa pessoa, e por causa disso, ela tende a se comportar de uma forma mais reservada, tende essa pessoa pode ser muito gentil, muito atenciosa em relação às outras pessoas, empática também, mas não demonstrar muito a profundidade do sentimento, principalmente para quem essa pessoa ama, justamente por causa dessa experiência que ela tem. Então vocês podem estar lidando com alguém assim, e essa pessoa tem muito sentimento por vocês, inclusive para alguns de vocês pode até ser uma pessoa que vocês trabalham junto, pode ser um chefe ou colega de trabalho ou de estudos aqui. Em todo caso, tem alguém aqui no ambiente influenciando as situações, e essa pessoa tem muito sentimento, pode gostar muito de vocês, e alguns de vocês podem duvidar. A intuição pode até indicar também para alguns de vocês, mas vocês duvidarem disso, ficarem, será mesmo? Então, para quem está ouvindo isso e pode ter se surpreendido com o que eu falei, provavelmente, se vocês sentiram algo ao ouvir isso, provavelmente é certeiro que essa pessoa tem sentimento por vocês, essa pessoa que vocês estão pensando. E também vejo que essa pessoa tem muito, consegue controlar muito os sentimentos também. Por isso que ela não tende a não demonstrar muito, porque ela tem ela consegue ficar equilibrada, né, nos momentos certos, devido à maturidade, à experiência. Ela tende a ser uma pessoa equilibrada. Tanto é que vocês podem ver aqui, alguns de vocês podem lidar com alguém que tem dificuldade em demonstrar. Nem não demonstra por não querer, é que pode ter dificuldade de demonstrar profundidade. Porque, como vocês podem ver aqui, o Rei de Copas ele não toca na água. E a água indica os sentimentos, o emocional. E como vocês podem ver aqui, as ondas são bastante turbulentas. Então, vocês podem lidar com alguém que tem uma intensidade muito grande. O mar tende a ser profundo aqui nesse arcano. Vocês têm a sensação de que existe uma profundidade. Então, o rei não entra em contato justamente devido à profundidade. Se a pessoa entrar em contato com as emoções, é muito possível que ela se afogue. Pode ser o caso. Então, vocês podem lidar com alguém assim. Inclusive, é alguém que tem personalidade muito semelhante à de vocês, já que é o mesmo elemento. E peixes também tem essa tendência a ser muito intenso, emocionalmente falando. Então, há alguém aqui que tem muitos sentimentos por vocês. No emocional aqui tem o 9 de paus. Vocês podem se sentir cansados, muitos de vocês podem estar cansados de se relacionar e não dar certo. Alguns podem querer desistir, seja de se relacionar com alguém novo, ou seja, desistir de um relacionamento devido a principalmente o relacionamento que não está muito equilibrado, que pode estar havendo muitas desconfianças, ou a pessoa não está se dedicando bastante no relacionamento, pode estar focada em outras áreas, não dando muita atenção a vocês ou no relacionamento em si. Então há a tendência aqui a muitos de vocês quererem desistir da relação por causa disso. Também há o sentimento de vocês ficarem muito na defensiva. A lua também indica isso. Então, eu acredito que mais por causa dos receios, das desconfianças, dessa confusão emocional,
vocês estarão sentindo no mês de abril, vocês vão ficar muito com o pé atrás em relação às outras pessoas. Para quem está no relacionamento, em relação ao parceiro ou parceira, tem muito essa tendência que, mesmo que haja atração pela pessoa, desejo, tem muito essa tendência a vocês ficarem com o pé atrás. Eu vejo muito isso. E na conclusão aqui tem o 4 de copas, outro arcano que remete ao emocional. E eu vejo que a tendência é vocês se sentirem insatisfeitos com a própria vida amorosa, com as pessoas que vocês se relacionam. Pode ser com a vida em geral também. O 4 de copas mostra muito essa apatia, essa insatisfação, que causa também a tendência a vocês ficarem enxergando sabe aquela coisa de você enxergar o copo vazio? Não, o copo está meio cheio, mas você só enxergar a parte que está vazia. Sempre o lado negativo e não ver o positivo. Pode ser que muitos de vocês estejam nessa energia, tem essa tendência por causa dessa insatisfação interna. Alguns podem se sentir um vazio interno que causa essa insatisfação. E isso, se vocês se manterem nesse estado emocional, nessa energia, é muito capaz de vocês não conseguirem enxergar as oportunidades. Porque vocês podem ver aqui, inclusive alguns de vocês podem ficar emburrecidos com alguém, chateados, como esse garoto. Também querer ignorar a pessoa devido a esse estado emocional. Alguns podem, porque tem a lua aqui, toma cuidado aqui, porque eu vejo muita oscilação de humor também. Muitos de vocês podem ficar nessa oscilação de humor no mês de abril, inclusive serem muito influenciados pelas fases lunares. Para quem tiver curiosidade, comecem a acompanhar as fases lunares, buscar um calendário lunar e acompanhar, fazer tipo um diário. Na fase tal eu me senti assim, na fase da lua cheia eu me senti, minhas emoções estavam mais intensas, porque há essa tendência também. Para vocês conseguirem ver as oscilações, porque há muita tendência a isso, com o arcano da lua aqui e esse 4 de copas me veio isso também. Em todo caso aqui há a tendência a vocês se sentirem satisfeitos com algo ou com alguém, e isso, o fato de vocês ficarem nessa energia, vai fazer com que vocês não consigam enxergar as oportunidades, as ofertas que podem aparecer também. Alguns de vocês vão querer rejeitar também ofertas novas, novos pretendentes, principalmente quem está solteiro ou solteira. Pode querer rejeitar novas pessoas na vida de vocês por causa dessa insatisfação. Como se vocês se sentissem que todo mundo é igual, não há novidade, mas é muito questão interna. É preciso vocês buscarem trabalhar o emocional de vocês também, além dos temores, porque tem muito medo também. E busquem evitar ficar nessa energia tem um pouco de estagnação também. Busquem evitar ficar nessa energia de apatia, de insatisfação, porque isso vai prejudicar vocês, vai fazer com que vocês não consigam as oportunidades serem perdidas por causa disso. Então é necessário vocês prestarem muito ao estado emocional de vocês no mês de abril, e também a forma que vocês avaliam as situações devido aos medos aqui, que há muita tendência, para vocês não acabarem sendo prisioneiros da própria mente de vocês, das paranoias que podem ocorrer no mês de abril. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima previsão.